Os segredos dos signos que você não sabe. Zodíaco é uma faixa imaginária no firmamento celeste, que se estende aproximadamente a 8 graus ao norte e ao sul da eclíptica, a qual inclui as órbitas aparentes do Sol, da Lua e dos planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Bom, nesse vídeo você vai ficar sabendo de muitas curiosidades, mas antes de prosseguirmos, já te peço que deixe o seu like, inscreva-se no canal se não for inscrito, ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e também compartilhe em grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram para ajudar nosso canal a crescer. Eu sou Inácio Dias e você é muito bem-vindo ao Verdade Secreta, onde trazer fatos e assuntos interessantes para você é a nossa prioridade. Voltando ao assunto. As divisões do zodíaco. As divisões do zodíaco representam constelações na astronomia e signos na astrologia. Na astrologia ocidental e anteriormente na astronomia, o zodíaco é dividido em 12 signos, cada um ocupando 30 graus de longitude celestial e correspondendo aproximadamente às constelações estelares: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Esses signos astrológicos formam um sistema de coordenadas celestes, ou mais especificamente, um sistema de coordenadas eclípticas, que toma a eclíptica como origem da latitude e a posição do Sol no equinócio vernal como origem da longitude. O zodíaco estava em uso na era romana, baseado em conceitos herdados pela astronomia helenística e pela astronomia babilônica do período caldeu, meados do primeiro milênio antes de Cristo, que por sua vez derivava de um sistema anterior de listas de estrelas ao longo da eclíptica. A construção do zodíaco é descrita na abrangente obra de Ptolomeu do século II depois de Cristo, o Almagesto. Embora o zodíaco permaneça à base do sistema de coordenadas eclípticas em uso na astronomia, além do sistema equatorial, o termo e os nomes dos 12 signos são hoje principalmente associados à astrologia horoscópica. Na astronomia, o zodíaco de um determinado planeta é a faixa que contém o caminho desse corpo em particular. Por exemplo, o zodíaco da Lua é a faixa de 5 graus acima e abaixo da eclíptica. Por extensão, o zodíaco dos cometas pode se referir à banda que abrange a maioria dos cometas de curto período. Já no século XIV a.C., uma lista completa dos 36 decanos egípcios foi colocada entre os hieróglifos que adornam o túmulo de Sete I. Eles figuravam novamente no templo de Ramessés II e caracterizavam todos os monumentos astrológicos egípcios. Ambos os famosos zodíacos de Dendera exibem seus símbolos, inequivocadamente identificados por Carl Richard Lepsius. A divisão da eclíptica nos signos zodiacais tem origem na astronomia babilônica, durante a primeira metade do primeiro milênio antes de Cristo. O zodíaco baseia-se em estrelas de catálogos estelares babilônicos anteriores, como o catálogo Muapi, que foi compilado por volta de 1000 a.C. Algumas constelações podem ser rastreadas ainda mais atrás, em fontes da Idade do Bronze, primeira dinastia babilônica, incluindo Gêmeos e Câncer. Por volta do final do século V a.C., os astrônomos babilônicos dividiram a eclíptica em 12 sinais iguais, por analogia a 12 meses esquemáticos de 30 dias cada. Cada signo continha 30 graus de longitude celeste, criando assim o primeiro sistema de coordenadas celestes conhecido. De acordo com cálculos da astrofísica moderna, o zodíaco foi introduzido entre 409 a 398 a.C. e provavelmente dentro de poucos anos de 401 a.C. Ao contrário dos astrólogos modernos, que colocam o início do signo de Áries no lugar do Sol no equinócio vernal, os astrônomos babilônicos fixaram o zodíaco em relação às estrelas, colocando o início de Câncer na estrela gêmea traseira, 3 Geminorum, e o início de Aquário na estrela traseira do peixe-bode, Capricórnio, devido à precessão dos equinócios. A época do ano em que o Sol está em uma determinada constelação mudou desde os tempos babilônicos. O ponto do equinócio vernal mudou de Áries para Peixes. Disse que o conhecimento do zodíaco babilônico se reflete na Bíblia hebraica. E.W. Bullinger interpretou as criaturas que aparecem no livro de Ezequiel como os signos do meio dos 4 quartos do zodíaco, com o leão como leão,
o boi como touro, o homem representando o aquário e a águia representando o escorpião. Alguns autores ligaram as 12 tribos de Israel com os mesmos signos, ou o calendário lunar hebraico, com 12 meses lunares em um ano lunar. Martin e outros argumentaram que o arranjo das tribos ao redor do tabernáculo, relatado no livro dos Números, correspondia à ordem do zodíaco, com Judá, Rúben, Efraim e Dan, representando os signos do meio de Leão, Aquário, Touro e Escorpião, respectivamente. Tais conexões foram retomadas por Thomas Mann, que em seu romance José e seus irmãos atribui características de um signo do zodíaco a cada tribo, em sua versão da bênção de Jacó. Como a divisão era feita em arcos iguais, de 30 graus cada, eles constituíam um sistema de referência ideal para fazer previsões sobre a longitude de um planeta. No entanto, as técnicas babilônicas de medida observacionais estavam em um estágio rudimentar de evolução. Eles mediram a posição de um planeta em referência a um conjunto de estrelas normais, próximas à eclíptica, mais ou menos 9 graus de latitude, como pontos de referência observacionais, para ajudar a posicionar um planeta dentro desse sistema de coordenadas eclípticas. Nos diários astronômicos babilônicos, uma posição do planeta era geralmente dada em relação ao signo zodiacal sozinho, menos frequentemente em graus específicos dentro de um signo. Quando os graus de longitude foram dados, eles foram expressos com referência aos 30 graus do signo zodiacal, ou seja, não com referência à eclíptica contínua de 360 graus. Em efemérides astronômicas, as posições de fenômenos astronômicos significativos foram computadas em frações sexagesimais de 1 grau, equivalente a minutos e segundos de um arco. Para hemeférides diárias, as posições diárias de um planeta não eram tão importantes quanto as datas astrologicamente significativas, quando o planeta cruzava de um signo zodiacal para o seguinte. Era grega e romana. Os catálogos de estrelas da Babilônia entraram na astronomia grega no século IV a.C., via Eudóxio de Cnido. A Babilônia ou Caldeia no mundo helenístico passou a ser tão identificada com a astrologia que a sabedoria caldeia tornou-se entre os gregos e romanos o símbolo de adivinhação através dos planetas e estrelas. A astrologia helenística derivou em parte da astrologia babilônica e egípcia. A astrologia horoscópica apareceu pela primeira vez no Egito Ptolomaico, há 30 a.C. O zodíaco de Dendera, um relevo que data de 50 a.C., é a primeira representação conhecida do zodíaco clássico, de 12 signos. O mais antigo texto grego existente usando a divisão babilônica do zodíaco em 12 signos, de 30 graus iguais cada um, é o Anaforicos, de Hipsicles de Alexandria, 190 a.C., particularmente importante no desenvolvimento da astrologia horoscópica ocidental. Foi o astrólogo e astrônomo Ptolomeu, cujo trabalho Tetrabiblos lançou as bases da tradição astrológica ocidental. Sobre os gregos, e Ptolomeu em particular, os planetas, casas e signos do zodíaco foram racionalizados e sua função estabelecida de uma maneira que pouco mudou até os dias atuais. Ptolomeu viveu no século II d.C., 3 séculos após a descoberta da precessão dos equinócios, por Hiparco por volta de 130 a.C. O trabalho perdido por Hiparco sobre a precessão nunca circulou muito, até que foi trazido à proeminência por Ptolomeu. E há poucas explicações de precessão fora do trabalho de Ptolomeu, até a Antiguidade Tardia, quando a influência de Ptolomeu foi amplamente estabelecida. Ptolomeu explicou claramente a base teórica do zodíaco ocidental, como sendo um sistema de coordenadas tropicais, pelo qual o zodíaco é alinhado aos equinócios e solstícios, em vez das constelações visíveis, que levam os mesmos nomes dos signos do zodíaco. Zodíaco hindu, de acordo com o matemático historiador Montucla, o zodíaco hindu foi adotado do zodíaco grego, através de comunicações entre a Índia Antiga e o Império Grego da Bactria. O zodíaco hindu usa o sistema de coordenadas siderais, que faz referência às estrelas fixas. O zodíaco tropical, de origem mesopotâmica, é dividido pelas interseções da eclíptica e do equador, que se desloca em relação ao pano de fundo de estrelas fixas, a uma faixa de 1 grau a cada 72 anos.
criando o fenômeno conhecido como precessão dos equinócios. O zodíaco hindu, sendo sideral, não mantém esse alinhamento sazonal, mas ainda há semelhanças entre os dois sistemas. Os signos do zodíaco hindu e os signos gregos correspondentes soam muito diferentes, sendo em sânscrito e grego respectivamente, mas seus símbolos são quase idênticos. Por exemplo, Dano significa arco e corresponde a Sagitário, o arqueiro, e Kumba significa jarro de água e corresponde a Aquário, o portador de água. Idade Média. Durante a Era Abássida, os livros de referência gregos foram sistematicamente traduzidos para o árabe. Depois, os astrônomos islâmicos fizeram suas próprias observações, corrigindo o Almagesto de Ptolomeu. Um desses livros foi o Livro das Estrelas Fixas de Al-Sufi, que tem representações pictóricas de 48 constelações. O livro foi dividido em 3 seções: constelações do zodíaco, constelações ao norte do zodíaco e constelações do sul. Quando o livro de Al-Sufi e outras obras foram traduzidas no século XI, houve erros nas traduções. Como resultado, algumas estrelas acabaram com os nomes da constelação a que pertencem. Por exemplo, Amal em Áries. A Alta Idade Média viu um renascimento do interesse pela magia greco-romana, primeiro no cabalismo e depois continuado na magia renascentista. Isso incluiu usos mágicos do zodíaco, como encontrado, por exemplo, no livro de Sefer Raziel Hamalak. O zodíaco é encontrado em vitrais medievais, como na Catedral de Angers, onde o mestre videiro, André Robin, fez as rosetas ornamentadas para os transeptos norte e sul, após o incêndio em 1451. O rei Mughal Jahangi emitiu uma atraente série de moedas em ouro e prata, representando os 12 signos do zodíaco. Era medieval islâmica. A astrologia surgiu no século VIII d.C., como uma disciplina distinta no Islã, com uma mistura de tradições indianas, iranianas, helenísticas e outras tradições combinadas com conhecimento astronômico grego e islâmico. Por exemplo, o trabalho de Ptolomeu e o livro de estrelas fixas de Al-Sufi, o conhecimento da influência que as estrelas têm sobre os acontecimentos na Terra, foi extremamente importante na civilização islâmica. Via de regra, acredita-se que os signos do zodíaco e os planetas controlavam o destino, não só das pessoas, mas também da nação. O zodíaco tem a capacidade de determinar características físicas, bem como inteligência e traços pessoais. A prática da astrologia neste momento poderia ser facilmente dividida em 4 categorias mais amplas: genetlialogia, astrologia catárquica, astrologia interrogativa e astrologia geral. No entanto, o tipo mais comum de astrologia era a genetrialogia, que examinava todos os aspectos da vida de uma pessoa em relação às posições planetárias em seu nascimento, mais comumente conhecido como nosso horóscopo. Os serviços de astrologia eram amplamente oferecidos em todo o império, principalmente em bazares, onde as pessoas podiam pagar por uma leitura. A astrologia era valorizada nas cortes reais. Por exemplo, o califa Abbásida Al-Mansur usou a astrologia para determinar a melhor data para a fundação da nova capital de Bagdá. No entanto, enquanto os horóscopos eram geralmente amplamente aceitos pela sociedade, muitos estudiosos condenaram o uso de astrologia e adivinhação, ligando-os a influências ocultas. Muitos teólogos e estudiosos pensavam que isso ia contra os princípios do Islã, já que somente Deus deveria ser capaz de determinar eventos, ao invés de astrólogos olhando para as posições dos planetas. Para calcular o horóscopo de alguém, um astrólogo usaria 3 ferramentas: um astrolábio, efêmerides e tacte. Primeiro, o astrólogo usaria um astrolábio para encontrar a posição do Sol, alinhar a regra com a hora de nascimento da pessoa, e então alinhar a rete para estabelecer a altitude do Sol daquela data. Em seguida, o astrólogo usaria um efeméride, uma tabela que denota a posição média dos planetas e estrelas no céu em um determinado momento. Finalmente, o astrólogo somaria a altitude do Sol tirada do astrolábio com a posição média dos planetas no aniversário da pessoa e os somaria no tacte, que era apenas uma tabuleta coberta de areia, em que os cálculos podem ser feitos e apagados facilmente. Uma vez que isso era calculado, o astrólogo era então capaz de interpretar o horóscopo.
A maioria dessas interpretações foi baseada no zodíaco na literatura. Por exemplo, haviam vários manuais sobre como interpretar cada signo do zodíaco, o tratado relativo a cada signo individual e quais eram as características desses zodíacos. Era moderna. Um exemplo do uso de signos como coordenadas astronômicas pode ser encontrado no Nautical Almanac and the Astronomical Ephemeris for the Year 1767. As colunas longitude do Sol mostram um signo, representado como um dígito de 0 a 11 inclusive, graus de 0 a 29, minutos e segundos. Os símbolos do zodíaco são simplificações modernas das representações pictóricas convencionais dos signos, atestadas desde os tempos helenísticos. Bom, chegou a hora de você interagir conosco. Reservamos esse momento para você. Diga-nos, você já conhecia estas curiosidades? Gostou do vídeo de hoje? Tem alguma sugestão para novos vídeos? Fico aguardando a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Só lembrando que não esqueça o like, inscrição se não for inscrito e compartilhamento para ajudar o nosso canal. Assim o YouTube entende que nosso canal é relevante e indica nossos novos vídeos para você. Muita luz e sabedoria. Um forte abraço e até o próximo vídeo com muito mais assuntos super interessantes como este. Gratidão.